O Ubuntu está fazendo 20 anos de atividades no nosso mundo informático e essa com certeza é a distribuição Linux mais popular de todas. E eu estou aproveitando esse vídeo e também porque não só para celebrar o Ubuntu, e acho que a popularidade dele com certeza se fez por conta da sua praticidade e facilidade na instalação e na configuração, mas também para discutir sobre um tema que fez barulho lá fora e que aqui no Brasil também está sendo discutido pelos produtores de conteúdo. Por que o Linux, sendo de graça, ele não consegue ser mais popular do que o Windows, que é pago e a licença custa muito caro? Uma das conclusões que os meus colegas produtores estão chegando sobre esse assunto é que uma das coisas que mais afastam os usuários mais leigos ou o grande grupo de usuários do Linux é justamente essa dificuldade na instalação e na configuração das distribuições. O Ubuntu tem um processo facilitado e simplificado de instalação, mas outras distribuições que, para quem precisa de necessidades específicas ou precisa de distribuições mais leves, não contam com essa mesma praticidade. Então é digno de dizer que o Linux só é livre se o seu tempo não vale nada, porque a tendência é que o processo de configuração, instalação e manutenção do sistema operacional deixa você aprisionado ao tempo da plataforma. Eu sei, é um pouco confuso, mas eu vou explicar melhor para você ao longo desse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilha esse vídeo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão indignadas pela dificuldade que se sente para instalar uma distribuição Linux nos computadores. Todo esse assunto veio à tona lá fora porque um engenheiro, um cara experiente na parte de desenvolvimento de software, tentou colocar o seu computador com Linux em modo de suspensão. O sistema não respondeu muito bem a essa demanda porque ele começou a falhar na inicialização quando ele fez os ajustes, e aí, depois de muito lutar com o sistema operacional, depois de vários processos tentados, ajustes em modo de tentativa e erro, ele descobriu que este era um problema comum no Linux e não era um problema da sua distribuição, e que frequentemente esse problema é causado pelos drivers ou pelos gerenciadores de inicialização que são mal configurados nos equipamentos. Vários usuários estão relatando esse mesmo tipo de dificuldade ao longo da história, não só nesse momento em que eu estou produzindo o vídeo, mas desde sempre o Linux teve essa anormalidade. E é impressionante como até agora ninguém dedicou tempo e recursos para resolver essa falha de uma vez por todas. Só um ponto de observação. Se é a Microsoft que faz isso, tá todo mundo jogando paus e pedras para cima da gigante de Redmond. O usuário em questão conseguiu resolver o problema com a ajuda de ferramentas de recuperação do Linux e principalmente com a ajuda da grande comunidade de Linuxeiros ou de usuários dessa plataforma, que mostra a força do suporte colaborativo ao sistema operacional. Quero deixar bem claro uma coisa. Aqui ele continua até o relato dizendo que outros desenvolvedores, como o Adam Hackes, que é experiente no assunto, ele criticou a falta de eficiência do Linux e é ele quem argumenta que ele é um sistema livre, mas exige tempo e paciência para que você solucione problemas. Quero deixar bem claro uma coisa. Já foi muito pior instalar o Linux nos computadores. De verdade, eu particularmente até tenho vontade de ter uma segunda ou terceira máquina utilizando o Linux, seja o Linux Mint, que é uma distribuição mais leve e que funciona bem nos computadores mais antigos, ou também um computador um pouco mais potente para utilizar, de repente, o Ubuntu, porque o trabalho que a Canonical faz é simplesmente sensacional. Mas eu confesso que foi bem mais difícil no passado instalar o Linux no computador e configurar as distribuições e os ajustes técnicos do que é hoje. Não estou com isso menosprezando ou minimizando o problema que o nosso amigo lá fora teve com essa ideia de colocar o computador em modo de suspensão e não conseguir pelas dificuldades nativas do sistema operacional que não foram resolvidas até agora. E mesmo assim, eu entendo que
se fosse ainda mais complicado instalar o Linux no computador como era no passado, a gente teria uma participação de mercado não só que cresce, e hoje está crescendo o uso do Linux, principalmente por conta dos usuários que querem utilizar esse sistema operacional também nos jogos, algo que se mostra muito eficiente, como se a complicação fosse a mesma do passado, a gente teria números negativos do Linux. Então, se o Linux está crescendo neste momento, é porque, de alguma forma, esse processo de instalação e configuração do sistema operacional se tornou mais prático, mais ágil e mais simplificado para o grande grupo de usuários. O que não quer dizer que não tenha que se facilitar algumas coisas, e aí é responsabilidade da Canonical, ou responsabilidade dos outros distribuidores, até mesmo do Linus Torvalds, do cara que idealizou o sistema operacional, em tornar ele ainda mais simples e acessível e resolver esses problemas que estão pendentes na plataforma. Tudo bem, a gente pode até dizer que o cara que achou essa normalidade na questão da suspensão do equipamento foi procurar pelo em ovo. Mesmo assim, o tempo que muitos usuários gastam para poder configurar um equipamento com Linux é muito maior do que o tempo gasto hoje para instalar o Windows e, principalmente, o processo de instalação do sistema operacional da Microsoft é praticamente automatizado. São poucos cliques, poucas informações que você insere ou customiza, e mesmo aquilo que precisa passar pela intervenção humana é informado de forma clara e objetiva, e o usuário não tem muitas dificuldades para concluir o assistente de instalação. É claro que o processo de instalação do Windows a partir do zero em uma máquina formatada ou nova é um pouco mais complicado até mesmo para os usuários mais leigos. Mas convenhamos, a maioria dos usuários que contam hoje com um computador com o sistema da Microsoft não faz a instalação do zero. Isso é muito mais dedicado para aqueles usuários que realmente querem essa instalação mais limpa, querem até mesmo a instalação personalizada, e aí a gente tem que considerar que esse usuário é avançado e não um usuário iniciante. Para aquela galera que precisa do Linux por qualquer motivo ou que quer conhecer o sistema operacional, tem muita gente que é dentro daquele grupo de usuário mais leigo ou usuário casual. E é para esse grupo que essas melhorias e otimizações nas configurações e na instalação precisam ser feitos. É quase inconcebível ter esse tipo de problema da configuração para colocar em modo de suspensão o sistema operacional e uma plataforma que já tem 3, 4 décadas de uso e de visibilidade e de serviços prestados. É quase inaceitável que isso aconteça. Então, dá para a gente realmente pensar que, por conta da falta de um trabalho mais apurado para poder resolver essas questões, o Linux deixa você escravizado ao tempo que você tem que dedicar para poder realizar os ajustes necessários e resolver os problemas na plataforma. Quem sabe com o tempo isso se corrige ou acaba melhorando, ou caso contrário, a galera vai apelar para aquelas soluções que são as mais prontas e acessíveis possíveis. Por exemplo, tem muita gente modificando o computador para o Chrome OS. E eu já instalei o sistema operacional com base no navegador Chrome em alguns computadores e posso dizer com propriedade que o processo de instalação, personalização, customização, ele é muito simplificado. Nem precisava ser complexo, afinal de contas, é um navegador web disfarçado de sistema operacional. Mesmo assim, a maioria das pessoas só usa o computador para navegar na internet, ler e-mails, acessar as redes sociais, e para isso uma janela do Chrome basta. Não precisa ter um sistema operacional completo para essas tarefas. Logo, a simplicidade do Chrome, até mesmo a simplicidade do Chrome OS, vale mais a pena do que as complicações do Linux. Não é um discurso contra o sistema operacional livre. Muito pelo contrário, eu até defendo que essas plataformas precisam prevalecer, sobreviver e prosperar. Mas enquanto esses problemas não forem resolvidos, o Linux vai sempre ficar esbarrando nos 4,5% de participação de mercado, com ganhos irrisórios que são comemorados pela comunidade de usuários. Ele poderia ser bem maior, poderia ser mais popular, mas infelizmente não é, por causa desses pequenos obstáculos que a própria plataforma coloca no caminho dos usuários.